Vamos para mais uma revisão do dia. Hoje é 23 de maio de 2024. Vamos começar pelo mini índice. A gente teve no pregão de ontem um pregão bem direcional, baixista, né, no mini índice, onde hoje a gente teve o preço abrindo em gap de alta, acima das médias móveis curtas, 20 e 9, onde em primeiro momento a gente tem o preço se mantendo acima delas e deixando um pullback em cima da 20 com continuidade compradora. Porém, a gente tem o preço abrindo na região da 50, onde posteriormente a gente tem novamente testando essa região de 50 descendente, essa azulzinha aqui, que também era a região de máxima do dia anterior. Logo, nós temos uma forte defesa vendedora essa que posteriormente segura na região de mínima do dia. Porém, aqui nós temos o preço deixando um duplo teste em cima das 50, que seria, no caso, o primeiro teste toda essa região, que o preço não se sustentou acima dela. E seria o segundo teste, e o que fortalecia esse cenário vendedor seria essa possível estrutura de baixa aqui, que a gente tem um pullback escondido aqui nessa região, a gente jogar um time frame menor. Então nós temos essa estrutura de baixa aqui, onde aqui tem um ótimo gatilho vendedor, onde precedeu a 2x na região das médias. Então, feita a venda, nós temos a continuidade aqui nesse candle. A gente tem a confirmação do pivô, onde a gente podia trabalhar seus alvos. Então nós temos aqui primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo atingido em linha reta. A gente vê que o preço não teve correção para atingir esse terceiro alvo, onde ele crava um terceiro alvo e posteriormente inicia um processo corretivo. Processo corretivo este mais complexo, que a gente tem o rompimento das médias curtas e em formato de bandeira. Nós temos o preço formando uma bandeira aqui, onde após a chegada do preço na média de 50 descendente, nós temos um ótimo gatilho vendedor, que também confirma a estrutura de bandeira. Aqui nos 15 minutos era essa média móvel de 20, aqui nos 5 era 50. Então nós temos um ótimo gatilho. O preço perde a região de mínima do dia, só que não há forte continuidade, onde na perda da mínima do dia nós temos o preço deixando essa fala de fundo com forte divergência com o estocástico. A gente viu o estocástico deixando o fundo mais alto, onde posteriormente a gente tem o preço rompendo as médias, e na sequência a gente tem as médias curtas na condução. Só que com baixo volume, amplas sombras, então aqui não vejo nada a ser feito. Mas nós temos ele buscando essa região de resistência prévia. E basicamente foi esse o mini índice. E já no mini dólar nós temos o preço abrindo em gap de baixa, onde a gente teve um pregão mais complexo no dia anterior, mas o preço abre em gap de baixa, testando essa região de troca de polaridade. Mas o mais importante aqui era a sua 200, a gente tem um preço testando a região de 200 ascendente, onde ele desenha um pivô no rompimento da 200. Seria um ótimo gatilho de venda aqui, só que não pelo horário e pelo contexto esticado das médias móveis. Há uma breve continuidade, onde na sequência entra forte pressão de compra. Pressão de compra tem fim na região de 1.8 da perna de baixa, junto com 20 descendente. Então aqui a gente já tinha um aglomerado de médias próximas aos preços. Então aqui eu vejo um ótimo gatilho na perda desse candle. Há continuidade, só que a gente vê que ocorre uma forte rejeição vendedora em cima da mínima do dia anterior, a mínima do dia, quer dizer, que era o suporte anterior. Entra forte pressão de compra, na verdade uma agressiva pressão de compra, que era ruído de notícia, onde nós temos o preço rompendo inclusive o máximo do dia. Em primeiro momento deixa o cenário um pouco complicado, essas agressivas movimentações, mas na sequência, dado sua sombra, nós temos o preço deixando um ótimo gatilho de compra aqui, nessa região de teste aqui, com contexto de pullback em troca de polaridade, ancorado pela sua 9 e 200, onde se nós juntarmos essa sombra
com essa sombra inferior, a gente tem um pullback em time frame menor. A continuidade, onde a gente podia trabalhar o espelhamento dessa perna de alta. Primeiro alvo, crava na região do segundo alvo. Crava no segundo alvo, onde na sequência nós temos o preço segurando na região da nova ascendente, onde aqui eu vejo bom gatilho de venda na perda desse candle por fraqueza compradora. Não havia sido rompido nenhuma média, então era uma agressiva venda. Houve continuidade, mas a gente não buscou nosso alvo, que talvez seria meio 1.8 dessa perna de alta. Região de 50 ascendente serve de suporte dinâmico para os preços. Confirma estrutura corretiva, essa cunha corretiva. Só que eu não vejo nada a ser feito nessa região. Nós temos o preço rompendo a máxima do dia, só que ao romper a máxima do dia, nós vemos que ocorre uma certa fraqueza, dado esse spinning top em região de máxima rompida, onde na sequência nós temos de fato um gatilho vendedor, demonstrando essa fraqueza de compra nesse possível pullback para cima, que não ocorre. Na sequência nós temos o preço testando a região das médias ascendentes, onde deixa um pouco complexo o cenário, porque já tinha deixado um gatilho de venda, mas deixa esse gatilho aqui de compra em troca de polaridade, ancorado pela sua média móvel de 9. Há uma certa continuidade, só que não há forte continuidade, deixando uma forte divergência com o estocástico nessa região. A gente tem um estocástico bem vendedor aqui, onde aqui, no rompimento, na perda de suas médias móveis, a gente tem um gatilho, que se nós jogarmos para um time frame maior, a gente vê mais claro esse gatilho aqui nos 15, um gatilho vendedor. Com o rompimento das 50, nós temos o preço deixando um pullback aqui, pré-rompimento de 50, ancorado pela sua média móvel de 9, onde a gente já tinha uma 20 descendente mais acima, onde por fim o preço busca a região de 50% de toda a alta do dia, buscando a região de 50%, e só parou aqui porque era o final do dia, de fato, onde poderia talvez, quiçá, devolver toda essa alta do dia. Então basicamente foi esse o dia de hoje em minha visão.